temperatura corporal normal? A temperatura axilar considerada normal, ela gira de 35,5 a 37. Lembrando que a temperatura ela pode ser verificada não apenas na axila, mas também temperatura oral e temperatura retal. E aí nós teríamos umas pequenas diferenças, 0,5, dependendo de onde você vai verificar essa temperatura. Mas, a princípio, seria dentro desse contexto. Lembrando que existe uma curva térmica normal. Ao longo do dia, a sua temperatura pode variar de até 0,6. Normalmente, ela é menor pela manhã, em torno das 6 horas, e ela tende a aumentar à tarde, no final do dia. Normalmente, sem que haja nenhum tipo de patologia em curso. O que é a febre? A febre é um aumento da temperatura corporal. Ela pode ser causada por um processo inflamatório, por um processo infeccioso, uma reação a uma vacina ou uma reação a uma própria droga. Existe até um viés emocional que muitas vezes também acaba elevando a temperatura do indivíduo. Quais são os tipos de febre? Bom, você pode ter uma febre intermitente, é aquela febre que ela oscila com uma temperatura normal e aumento de febre. Você pode ter uma febre remitente, que é aquela que está sempre um pouco acima, né? Ela está sempre 37, que sobe um grau para cima. Ela nunca fica normal. Ao contrário da intermitente, que normaliza, essa está sempre assim, você está sempre num quadro febril. E pode ter uma outra que está sempre muito alta e ela nunca abaixa, né? Dependendo da patologia que você tem por trás da febre. Lembrando que a febre é um sinal, a febre é um alarme, ela é um indicativo que tem alguma coisa alterada. Ela não é uma doença, ela é um sinal, ela é um sintoma, né? Então, o que você tem que fazer é entender o que está por trás da febre. Por que aquele alarme está tocando? E tentar corrigir isso. Não apenas tratar a febre, tratar o que está por trás da febre. O que pode causar a febre? Processos virais, processos bacterianos, inflamatórios, às vezes até processos alérgicos também. Sem confundir que existem aumentos de temperatura que a gente chama de hipertermia, que não caracteriza exatamente um problema patológico. Por exemplo, uma mãe muito zelosa, que acha que o bebê está com frio. Aí vai e cobre ele todo, né? Põe sapatinho, gorrinha, 2 cachecóis, né? Um pijaminha grosso, né? Ainda envolve com uma manta. Aí ele fica super quente, né? O que é que você faz? A primeira coisa que você tem que fazer é retirar essa roupa, né? E ver se a temperatura normaliza. Você induziu, né, aquela criança a um aumento da temperatura. Então, é importante estar atento para isso. Às vezes, isso acontece com alguns estimulantes, alguns medicamentos que, às vezes, o paciente usa, né? O pessoal fazendo ginástica, às vezes, em academia, tem que ter cuidado, né? Para não fazer uso de drogas que possam elevar a temperatura, quando, na realidade, a paciente não tem nenhuma doença por trás. Ela tem uma hipertermia, não tem uma febre. Quais são os principais sintomas da febre? Existe uma síndrome febril, né? Além do aumento da temperatura, normalmente o paciente apresenta um grande desconforto, que pode cursar com alteração de humor, né? Com irritação, né? Com alterações cognitivas, náuseas, vômitos, dores musculares, né? Dor de cabeça, mal-estar generalizado. A febre não é só aumento de temperatura, tem todo uma síndrome que caminha junto. E todos nós que já tivemos febre em algum momento nas nossas vidas, né, sabemos disso. Quem é pai e quem é mãe sabe que a febre normalmente nunca vem sozinha. Existem sintomas adicionais na febre? Febre é um sinal de que alguma coisa não está bem, né? Então, você tem que saber o que está por trás da febre. Dependendo da patologia, se a gente está falando de uma pneumonia,
que levou à febre, de uma tuberculose que levou à febre, de uma meningite que levou a essa febre, é evidente que essas doenças têm seus sinais e sintomas que caminham junto. Não? Então, dependendo da doença, teremos sim. E é bom observar o seguinte, que a febre, na realidade, não pode ser encarada como um mal. A febre, de certa forma, ela é um mecanismo de defesa nosso. Uma mamãe, quando quer esterilizar um bico de mamadeira ou uma chupeta, ela põe numa água que ela ferveu, né? Porque a temperatura aumentada dessa água vai matar os germes que ali estão. O organismo, ele lança a mão de um mecanismo semelhante. Aumentar a nossa temperatura em 1 grau, às vezes 2, né? Ele já provoca a morte, ou pelo menos a inibição, de muitos agentes patológicos. Então, é preciso muito cuidado, né? Quanto àquele movimento espontâneo de querer imediatamente abaixar a febre. Tem que ver por que tem febre e também não ficar dando antipirético só porque ele está com 37,1, 37,2. Então, temos que ter atenção para isso também. Como é feito o diagnóstico de febre? Então, a percepção de que houve um aumento na temperatura, né, ela deve ser feita, a princípio, através do uso de um termômetro, né? O termômetro melhor que existe, o mais confiável, ainda é o termômetro de mercúrio, né? O problema é se ele quebrar e as crianças entrarem em contato, né? Mas existem outros termômetros. Como disse no início, né, a temperatura pode ser feita, a temperatura axilar, a oral. Os americanos usam muito isso, né? Usam muito. Quem nunca viu um filme, né, que alguém coloca um termômetro na boca para ver a temperatura? Nós aqui não temos esse costume. É a temperatura retal, que às vezes se usa em criança, né? E a partir da percepção do aumento dessa temperatura que você acaba concluindo que o paciente está com febre, né? Se bem que as avós ainda recorrem ao antigo recurso de colocar a mão no rosto para ver se a criança está com temperatura aumentada, né? Mas o certo mesmo é usar o termômetro. A partir de que grau a febre se torna preocupante? Então, uma febre até 37, de 37,2 a 37,5, você deve observar. A partir de 37,8, né, dependendo do estado do paciente, há situações que você tem que interferir, né, com alguma medicação. Lembrando que as pessoas elas reagem de maneira diferente à febre. Quem nunca viu uma criança com febre alta, correndo pela casa sem parar? Enquanto há outras que ficam bastante caidinhas, amuadas, né? Então, tem que avaliar. Eu sou homeopata. Como homeopata, a gente não gosta muito de interferir na febre, porque a gente entende, como já disse aqui antes, que a febre seja um mecanismo de defesa ao qual o organismo recorre, né, em situações em que ele se sente invadido por uma infecção ou num processo inflamatório, ou mesmo uma doença que cursa com febre. Mas chega um momento em que a febre alta, ela traz muitos transtornos, né? E aí realmente você tem que interferir. E ao interferir, aquela criança que estava moada já fica um pouco melhor, que estava sem fome, já tem vontade de comer de novo. Que às vezes estava sem sede, porque existe febre que leva a sede e umas que não tem sede. Aí você percebe que a criança já volta a se hidratar. E ao fazer isso, comer melhor, hidratar, sentir-se melhor, ela também acaba ajudando o organismo a se melhorar. Então, um medicamento para baixar a temperatura, ele tem sua indicação, mas lembrando que se a febre permanecer durante muito tempo alta, o médico deverá sempre ser consultado, né? Eu estou falando aqui nas crianças porque a gente percebe essa questão da febre nas crianças é algo que angustia muito as mães. Mas é evidente que os adultos também têm febre, né? Então, no caso da criança, né, contactar o seu pediatra ao perceber que a febre se mantém.
E se ela persistir mesmo após o antipirético, ou você deve procurar o seu pediatra, o pediatra da criança, ou levá-lo a um pronto-socorro. Lembrando que a febre é sempre uma manifestação de algo que está por trás. Enquanto você não curar o que está por trás, a febre continuará se manifestando, continuará dizendo, estou aqui, tem alguma coisa que você não corrigiu ainda. A febre tem o mesmo efeito em crianças e adultos? Sim, a febre pode causar, né, inapetência, né, como já falei, queda do estado geral, náuseas e vômitos, diarreia às vezes, dores musculares, dores de cabeça, né, transtornos de humor, tanto em criança quanto em adulto. Ainda que a gente perceba que, dependendo até da cultura, né, às vezes há uma exposição menor desses sintomas, da manifestação disso. Por exemplo, pacientes orientais, parece que eles lidam melhor com a dor e com o desconforto. É comum, às vezes, um paciente chegar com febre bastante alta, ou com dor mesmo, você perguntar, está doendo? Está doendo. Mas ela, aparentemente, não manifesta, né? Os orientais têm eu acho, um autocontrole. Mas a criança não. A criança não está bem, entendeu? Então, o adulto, às vezes, esconde um pouco mais. Mas os sintomas são os mesmos, só a manifestação deles que, às vezes, culturalmente, a gente segura um pouco. Quais são as principais complicações da febre? De novo, lembrando que a febre é sempre um sintoma de uma doença que está por trás. Então, de que doença a gente está falando aqui, né? Agora, uma febre muito alta, sobretudo em criança, ela pode levar até a um estado de convulsão. Poucas coisas mais dramáticas para uma mãe do que ver um filho convulsionando, né? Então, isso você tem que intervir, porque a temperatura é muito elevada, ela pode realmente ser danosa, né? Trazer bastante danos aí. Então isso tem que ser interrompido. Não esquecendo, eu vou bater nessa tecla, você tem que saber por que o paciente está com febre. Não basta dar um remédio para baixar a febre. Tem que tratar aquele problema que levou à febre, né? Está com uma garganta, com uma amidalite purulenta. Você tem que tratar isso. Não adianta ficar dando dipirona, né? Tem que corrigir. Como é feito o tratamento da febre? A gente não trata só a febre, a gente trata a doença que causa a febre. Então, dependendo dessa doença, será feito o tratamento, né? Eu estou com um paciente que tem pneumonia, vou tratar a pneumonia. Uma amidalite, vou tratar a amidalite. Uma sinusite, né? Uma meningite, uma tuberculose, né? O que é que está por trás da febre? Então, o tratamento é o tratamento da doença. A febre é um sinal, a febre é um sintoma importante, né? É um sinal de alerta. É um alarme que toca. Mas você tem que tratar o que está por trás disso. Existem tratamentos alternativos para a febre? Sim, existem, né? Eu citei aqui há pouco, né, uma criança muito coberta que tem uma temperatura muito alta. Então, arejar o ambiente. Compressas de água fria, né, ou água morna. Banhos de água morna, não gelado não. De água morna, mais próximo da nossa temperatura. Ajuda a uma troca. Lembrando que nós somos animais homotérmicos, né? Então, a gente tem uma temperatura sempre dentro da gente, independente do que está à volta. Então, quando você tem uma temperatura muito alta, compressas de água fria ou morna, né? Ou, no caso de uma criança, colocá-la no banheiro com uma água morna, ajuda a troca de temperaturas, né? Alguns chás têm alguma indicação ainda que não tenha um suporte científico, mas a cultura popular, né, advoga isso. Dentro da homeopatia, a gente tem vários remédios que a gente pode usar, né? Lembrando que no caso da homeopatia a gente faz uma abordagem muito diferenciada. Há pouco eu falei sobre crianças que não param quietas e crianças que ficam muito quietinhas, né? Então,
você não vai dar o mesmo remédio para as duas. A homeopatia, você dá um remédio para aquela criança que está muito inquieta e um outro remédio, né, para aquela que está quieta, apesar da temperatura ser a mesma. Então, você tem que diferenciar também. É possível prevenir a febre? A senhora agora me lembrou um caso de uma paciente que ia vacinar o filho e lhe foi dito que seria possível que ele tivesse uma reação à vacina. E essa reação poderia vir através de um aumento da temperatura. Então, ela me disse, e se eu já tomar um remédio para a febre? Aí, se a temperatura dele aumentar, eu já dei um remédio antes. Isso não deve ser feito nunca, né? Porque você vai comprometer, inclusive, a ação da própria vacina. Então, prevenir a febre seria, a melhor maneira de prevenir a febre seria prevenir a doença que está lá. Então, se você vai se expor a situações que podem te trazer algum problema, né? Você já está meio gripada, você sai sem camisa debaixo de chuva, numa noite fria, você está pedindo para ficar doente, né? Então, acho que prevenir a febre seria, na realidade, ter uma atitude de prevenção da sua saúde. Ao fazer isso, você não vai nem precisar tratar da febre, que você não vai tê-la. Que recomendações são dadas ao paciente diagnosticado com febre? Consultar o seu médico, procurar entender o porquê que ele tem a febre e não ficar fazendo uso abusivo de antipiréticos, né? Tem mães que dão medicamento para a febre. Daqui a 30 ou 40 minutos a febre não baixou. Esquecem que, dependendo do medicamento, às vezes isso leva até 2 horas para baixar. Aí muda, dá um outro antipirético, né? Aí entrou com dipirona, aí dá um paracetamol, aí não deu, dá um ibuprofeno. Isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito, tem que ter muito cuidado. A gente entende a ânsia da mãe diante de uma criança febril, mas a melhor maneira ainda é recorrer ao seu médico, ou se não tiver um médico indicado, um pronto-socorro, uma UBS, uma UPA, é a melhor maneira.